Queridos, eu gostaria que, com muita alegria, você pudesse aplaudir pela vida do apóstolo Simão Bunga, que é uma bênção, nosso amigo também, de Angola. Tenho certeza que Deus vai falar através dele, amém? Você pode estender a sua mão sobre a vida do nosso apóstolo. Vamos orar pedindo a Deus que ele não venha falar nada que venha dele, que ele possa ser boca de Deus nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, nós apresentamos a vida do teu servo nessa hora. Tudo que ele vier a falar aqui seja dirigido pelo seu Santo Espírito, e que nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja aplaude o Senhor. Amém, amém. Aplaude bem forte. Santo, santo, santo. Glória a Deus, graças a Deus. Ele é santo, amém. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos creem em realização de promessas? Quantos creem que nesse ano vão passar pelas portas do sobrenatural e vão experimentar milagres? O amado Espírito Santo me deu uma palavra para essa noite. Diga para o teu irmão: acessando portas que levam para lugares de cumprimento de promessa. Diga para ele: você crê nisso? Então aplaude mais uma vez. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Apocalipse capítulo de número 3. Enquanto você abre, quero tecer algumas considerações. Agradecer a Deus pelos anjos dessa casa, a pessoa do apóstolo, juntamente com a nossa bispa. Para mim é motivo de grande alegria e satisfação estar com os amados e ter nossos amados irmãos aqui, pastor Martinho, pastor Angélica também, que são do meu país. Embora que eu sou do norte, o pastor Martinho gosta de me discriminar que eu não sou de Angola. Ele é xenófobo. Amém, mas é meu irmão, a gente se conhece há quase 15 anos. Já me ajudei em muitos perrengues também. Passamos muito tempo, oramos muito junto, em monte. Uma bênção, vinha me buscar 4 horas da madrugada para ir no monte, num carro dele bem pequeno que não tinha retrovisor. Amém. Eles são uma bênção de Deus para a minha vida, amém. O amado Espírito Santo, ele foi enfático quando eu estava vindo, o apóstolo Evandro. O Senhor me disse que vocês estão sendo empurrados para um tempo de cumprimento de promessa. O Senhor me disse que no ano de 2025, Ele cortou vários fios imperceptíveis de Satanás dentro dessa casa. O Senhor me disse que haviam muitos falsos irmãos que se diziam irmãos, mas que foram levantados por Satanás dentro dessa casa, que havia um espírito de rebelião, e o Senhor disse: eu cortei o fio do passarinheiro no ano de 2025, nesse ano. E o Senhor diz que o ano de 2025 foi um ano de milagres dentro dessa casa, porque foi através de milagres que vocês viveram um ano inteiro. E o Senhor disse: nesse ano de 2026, vocês estão sendo empurrados pelos santos anjos para começar a viver cumprimento de promessa, diz o Espírito de Deus. Aplaude a igreja bem forte, só aquele que crê. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 3, no verso de número 7, diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, o que você realiza. Eis que eu tenho posto diante a ti uma porta. Diga a teu irmão: a tua porta não está fechada, a tua porta está aberta. Fala para ele: todas as oportunidades que você pensa que você perdeu não eram as tuas portas. A tua porta não está fechada, a tua porta está aberta. Glória a Deus. A qual ninguém pôde fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pai amado, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas,
transforma as nossas mentes através da unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amados, quando estava vindo o Senhor, Ele foi enfático no meu coração. E Ele me disse que Ele vai abrir portas para pessoas que estão neste lugar. Você sabe, o mundo espiritual tem tudo a ver com porta. A Bíblia, Ele nos traz essa realidade. E quando a Bíblia fala sobre portas, está falando sobre oportunidades, está falando sobre favor, está falando sobre graça. E quando o Senhor diz que Ele vai abrir portas para nós, Ele está dizendo: eu vou te dar oportunidade nesse ano, eu vou te fazer graça. O que eu amo em Deus é que quando nós entramos num novo ano, Ele faz 3 coisas. A primeira coisa que Deus faz, Ele nos dá instrução. Você vai ver na Bíblia, sempre que Deus queria fazer algo em Israel, Ele enviava um profeta. Para quê? Para criar expectativa no coração do povo. O que significa que a segunda coisa que Deus faz é expectativa. Ele gera expectativa no nosso coração. Então nesse ano Deus deu uma palavra, é o ano de superação. Deus está gerando expectativa no teu coração. A terceira coisa que o amado Espírito Santo faz, Ele te dá oportunidade. Então você vai ver que os profetas se levantavam com uma palavra de arrependimento, com uma palavra de chamado ao povo para se voltar para Deus, para gerar expectativa no coração do povo, para que Deus possa abrir uma porta. Porque aonde não se expecta nada, aonde não se espera nada, não acontece nada. Então Deus tem que criar expectativa no teu coração. E eu vim nessa noite criar expectativa no teu coração, porque nesse ano Deus vai abrir portas, portas que não se fecharão, nem de dia, nem de noite, para conduzir as riquezas das nações até a ti, diz o Espírito de Deus. Depois dessa palavra, você vai focar melhor na porta que Deus abriu para você. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus colocou uma porta aberta diante de você. O Senhor é enfático quando Ele nos mostra que cada filho de Deus recebeu uma porta da parte de Deus. A tua porta pode ser a tua família, a tua porta pode ser o teu ministério, a tua porta pode ser o teu negócio, o teu emprego. Mas existe uma porta que o amado Espírito Santo colocou diante de você. E o que eu amo em Deus, Ele não somente colocou uma porta diante de você, mas Ele colocou uma chave nas tuas mãos também. Ele disse no livro de Mateus, capítulo de número 16, que Ele daria chaves do reino, e aquilo que nós abríssemos aqui seria aberto nos céus. Está entendendo? Jesus, quando venceu Satanás na cruz, Ele pegou a chave, mas Ele não levou a chave, Ele entregou a chave à igreja. Ele confidenciou a chave nas tuas mãos. E Ele sabe que Ele colocou portas diante de você, e algumas portas estarão fechadas. Então você vai precisar de uma chave para abrir essa porta. Eu vou dizer para você que Satanás e o mundo das trevas reunido, e todos os demônios, eles não podem tirar a chave que Deus colocou nas tuas mãos. Hoje você vai focar nessa porta que Deus vai abrir para você. A chave dessa porta está nas tuas mãos. Amados, a Bíblia nos mostra que existem vários tipos de porta. A Bíblia nos fala sobre a porta da fé. A Bíblia nos fala sobre a porta da prosperidade. A Bíblia nos fala sobre a porta do príncipe. A Bíblia nos fala sobre a porta do sacerdote. A Bíblia nos fala sobre a porta dos lábios. A Bíblia nos fala sobre a porta da justiça, da graça. A Bíblia nos fala sobre as portas das moradas celestiais. A Bíblia nos fala sobre a porta do céu. A Bíblia nos fala sobre a porta do coração. Você entende que tudo tem a ver com porta. Se Deus quer te abençoar, Ele vai colocar uma porta diante de você. E a tua bênção depende das portas que estão abertas diante de você. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele olha para Pedro e Ele diz para Pedro: Pedro, eu andei na terra, eu preguei a palavra de Deus e alguns homens não aceitaram. Eu cheguei a alguns lugares, alguns não me aceitaram, porque a Bíblia diz que Ele veio para aqueles que eram seus, e os seus o negaram. O Senhor Jesus disse: você vai precisar de porta nessa terra para pregar a palavra. Por isso eu estou subindo, mas eu não vou te deixar assim. Eu vou te dar uma chave nas tuas mãos, Pedro, para você abrir portas. Eu vim falar para você nessa noite: o amado Espírito Santo está liberando uma chave nas tuas mãos nessa noite, e vai haver milagres sobrenaturais na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor disse: Pedro, eu vou colocar a chave nas tuas mãos. Hoje, amados, eu quero que você saiba de uma coisa: que Deus vai abrir uma porta diante de você, e não é uma porta comum, mas é uma oportunidade preparada por Ele.
com propósito, com direção e com poder. Você sabe, muitas das vezes as portas são acompanhadas de desafios, são acompanhadas de lutas. No livro de 1 Coríntios 16:9, o apóstolo Paulo disse: uma grande porta se me abriu e eficaz, mas muitos são os adversários. Grandes portas vêm com grandes adversários. Grandes portas vêm com grandes lutas. Grandes portas vêm com grandes batalhas. Por isso o Senhor disse: filho, você vai encontrar portas fechadas. Por isso eu não vou te deixar assim, eu vou deixar uma chave nas tuas mãos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Essa porta, amado, pode representar um novo tempo. Essa porta pode representar um ministério. Essa porta pode representar um avanço espiritual. Essa porta pode representar aquilo que você tem esperado. Seja qual for a área, Deus está dizendo: hoje eu vou abrir essa porta para você. Tudo passa pela expectativa, tudo passa pelo nosso coração. E o Senhor Jesus Cristo, Ele enfatiza na palavra de Deus que todo filho de Deus recebeu uma porta da parte de Deus. E Ele nos mostra, amado, que tem portas que nós encontraremos abertas e nós vamos passar por elas. Mas tem portas que nós vamos encontrar fechadas e nós precisamos arrombá-las. Nós precisamos abri-las. A Bíblia, amado, ela é enfática quando nos mostra que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles saíram com fôlego de Deus. A Bíblia diz que da narina de Deus soprava um vento oriental que abriu o mar vermelho em duas partes. E a Bíblia diz que o povo passou em terra seca. Esse povo viu milagres. Esse povo viu a glória de Deus. E quando eles chegaram diante da terra prometida, Deus fala para eles: pegam a espada e lutem. Esse povo não quis lutar. Esse povo estava rico, estava abastado, tinha dinheiro. Naquela época, os árabes daquela época colocavam mesas para eles com especiarias para eles comprarem, porque eles saíram com tudo do Egito. Eles saíram ricos do Egito. A festa da Páscoa fala sobre a passagem da escravidão para a prosperidade, da morte para a vida. O povo estava abastado. Então esse povo já não queria mais andar com Deus. Eles queriam se prostituir. Eles queriam abandonar Deus. Eles queriam pegar um outro líder. Deus agora estava incomodando eles. Deus fala para eles: rapazes, pegam uma espada e vão lutar. A Bíblia diz que 10 homens roubaram o coração do povo. Voltaram para o povo e disseram: a terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas tem adversários. Esses adversários vão nos pisar. Você sabe, amado, muitas das vezes existem homens no nosso meio que roubam o nosso coração daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas Josué e Caleb se levantaram e disseram: povo, não tenha medo. O Deus que nos trouxe aqui é o Deus que vai nos dar essa terra. Deixa eu falar uma coisa para você. O povo não queria lutar. O povo não queria batalhar pela sua porta. O amado Espírito Santo está falando para você nesta noite que é tua responsabilidade lutar pela tua porta. É tua responsabilidade lutar pela tua família. É tua responsabilidade lutar pelo teu ministério. É tua responsabilidade lutar pelo teu ministério. Ninguém vai fazer isso por você. A Bíblia diz que o povo não queria lutar. E eles entraram na terra prometida e começaram a habitar com os jebuseus. E a Bíblia diz que o lugar mais fortificado da montanha em Sião estava ocupada pelos jebuseus. Jebuseus eram gigantes de 3 a 4 metros de altura. Imagina. O povo tinha medo. E no tempo de Salomão, os jebuseus estavam no meio do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Davi se torna rei, 1 e 2 Samuel capítulo 5, a primeira coisa que Davi fez, ele pega as suas tropas e ele parte em Jerusalém para lutar contra os jebuseus. Davi estava dizendo: não importa se eles não queriam lutar, eu vou lutar pela minha porta. Não importa se Salomão deixou esses incircuncisos aqui no meio, eu vou lutar pelo meu milagre. A Bíblia diz: o rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra. Jerusalém era a promessa deles. Ele tinha que lutar por Jerusalém. A Bíblia diz assim, que eles foram para lutar pela terra. E as quais esses homens advertiram para Davi dizendo: você não vai conseguir entrar nessa cidade. Até mesmo os cegos, os aleijados têm capacidade de te impedir. Sabe o que Satanás estava a falar para Davi? Até o demônio mais pequeno pode te impedir.
É isso que o diabo fala para você: dessa porta você não passa, esse milagre você não recebe, essa cura você não recebe, esse casamento não é transformado. Mas a Bíblia diz que Davi se levantou com as suas tropas e disse: eu vou tomar posse da minha terra, eu vou tomar posse da minha porta, eu vou tomar posse do meu milagre. Quantos estão aqui em 2026 que vão se levantar para tomar posse das promessas de Deus? A Bíblia diz que eles disseram: dessa porta você não passa. Até os coxos podem te impedir, querendo dizer: Davi, dessa porta você jamais passará. No versículo 7 diz: contudo Davi conquistou a fortaleza. Aleluia. Conquistou a fortaleza de Sião. E a Bíblia diz: e passou a ser chamada a cidade de Davi. Se Davi não lutasse, ele não teria a cidade de Davi. Tem gente que tem promessa, mas não quer lutar. Tem gente que tem promessa, mas não quer batalhar. Profecia é como um projeto de arquitetura. Você não pega a planilha, o projeto de arquitetura, coloca no terreno e senta em cima do papel. Você compra bloco, você compra tijolo, você compra pá. Está entendendo o que Deus está falando essa noite? Se você quer viver promessa, você tem que lutar. Por isso o apóstolo Paulo disse: Timóteo, uma ordem eu te dou, que você milite, lute, batalha pelo cumprimento da tua profecia. É tempo de lutar por promessas. A Bíblia diz que Davi conquistou a fortaleza de Sião, e essa passou a ser chamada cidade de Davi. E assim Davi se estabeleceu na fortaleza, ele dominou. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias. Olha a promessa linda. Ele não ficou esperando para Deus construir a casa, ele construiu a casa. A Bíblia diz: ele construiu as defesas ao redor, desde o Milo até o aterro, que ficava ao lado leste da cidade, até o palácio. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque Yahvé Todo-Poderoso estava com ele. Há uma necessidade da gente lutar pela nossa porta. Os gigantes disseram para Davi: você não vai receber essa promessa. Mas Davi se levanta e luta pela sua porta. Satanás vai falar para você que esse milagre é impossível. Satanás vai te falar que esse milagre não vai acontecer. Satanás vai te dizer que essa cura não vai acontecer, que é impossível você viver esse milagre. Amados, eu lembro de um homem de Deus muito lindo. Esse homem de Deus, ele entendeu o mistério da chave que Deus colocou nas nossas mãos, que eu vou revelar para você daqui a pouco. Ele contou uma história que ele estava em casa e um dia ele tenta levantar da cama, ele não consegue levantar porque ele sentiu a cabeça pesando. Ele cai na cama, ele faz xixi na calça. A mulher chega e naquele dia ele tinha que sair para pregar. Ele disse: não vou conseguir, meu amor. A mulher falou: vou pregar no teu lugar. A mulher vai pregar no lugar e quando volta encontram ele em casa no chão ainda. Levaram ele para o hospital, fazem alguns exames, descobrem que ele tem um câncer terminal e ele tem 6 meses de vida para morrer. Ele volta para casa e ele começa a orar, fala: Deus, eu fui órfão, comecei a igreja lutando, as promessas que o Senhor me prometeu ainda nem se cumpriu, e agora eu vou morrer, 6 meses para morrer. Mas aquilo começou a entrar no coração dele e ele começou a aceitar. Sabe o que ele começou a fazer? Começou a preparar as crianças, porque ele ia morrer. Só que um dia ele cometeu um erro, ele abriu a Bíblia. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Quando ele começa a ler a palavra, e no grego diz, ouvir uma porção diária da palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos de uma porção diária da palavra de Deus para ativar a nossa fé, para passar pelos portais do sobrenatural, para passar pelos portais da emuná, da fé. Precisamos de uma porção da palavra. Quando ele começou a ler a Bíblia, ele lê a palavra. Ele lê Deus falando com Adão. Adão, cadê você? Adão fala: Deus, eu me escondi. Se escondeu por quê? Porque eu estou nu. Deus pergunta para Adão: quem te falou que você está nu? E ele ouviu a voz de Deus que perguntou para ele: quem te disse que você está doente? Ele procurou, olhou de lado e não viu a voz. A voz continuou, perguntou para ele: quem te disse que você está doente? Ele falou: Senhor, foi o médico. Deus perguntou para ele: quem falou para o médico que você está doente? Ele falou: foi o exame. Deus perguntou para ele: quem falou para o exame que você está doente? Ele falou: foi a amostra. Deus perguntou: quem falou para a amostra que você está doente? Foi a máquina que colocaram o meu sangue lá. E Deus perguntou para ele: quem falou para a máquina que você está doente?
Ele lembrou que quando Deus criou os céus e a terra, não havia enfermidade, não havia doença. A doença entrou pelo caminho do pecado. Ele se foi Satanás. E ele levantou e gritou: glória a Deus! E bateu no peito. E ele caiu, desmaiou no quarto. Quando ela acordou, ele estava no hospital, pastora Angélica. O médico estava olhando para ele. Não sei se aqui acontece, mas lá em Angola acontece. O médico estava com aquele o óculos assim para baixo. E fazia um cara crachá nele. Olhava para ele, olhava para o exame. Olhava para ele, olhava para o exame. Olhava para ele, olhava para o exame. Perguntei para ele: Senhor, esse exame é teu? Ele disse: sim. Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Perguntei para ele: você pratica algum tipo de voodoo? Porque ele estava na Europa e ele é negro. Não sei porque quando a pessoa pensa que é negro é tocador de batuque. Amados, batuque é normal. Está na África, a gente toca batuque na igreja. Não tem nada a ver com bruxaria, não. Vamos lá. O médico: você pratica algum tipo de voodoo, algum motivo? Ele fala: não, sou servo de Deus, remido pelo sangue, povo escolhido, nação santa, povo que vai morar na Jerusalém. Sabe o que é que o médico falou para ele? Ele disse: então teu Deus te curou. Aplaude bem forte, igreja. Lute pela tua porta, lute pelo teu milagre, lute pelo teu casamento, lute pelo teu ministério, lute, 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 lute. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As aflições vão vir, mas depois da aflição se levanta e fala: vou lutar, vou batalhar. Quantos creem nessa palavra, diga amém. O Senhor Jesus, ele enfatizou que a nossa insistência em orar vai fazer a gente experimentar a abertura de porta. Por isso Jesus, antes de subir, ele deixou uma chave. A chave que Jesus deixou não é a chave dessa igreja. A chave que Jesus deixou não é a chave da minha casa. Porque a chave da minha casa não abre a porta da igreja. E a chave da igreja não abre a porta da minha casa. Mas o Senhor estava falando de uma chave que abre a porta da igreja, abre a porta da minha casa. Abre a porta do empresário, abre a porta do deputado, abre a porta do vereador, abre a porta do empresário, abre a porta do juiz. A chave que o Senhor fala é a oração. Aplaude mesmo, igreja. A oração é a chave que abre todas as portas. A oração chega na casa do deputado. A oração chega na casa do juiz. A oração chega na casa do empresário. Amados, eu vivi um milagre. Alguém que nunca me viu, não me conhece, falou para mim: eu não te conheço, nunca te vi, Deus me tocou. Manda teu pix, mandou 20 mil reais. Fala para mim a oração. Não, fala para mim a oração. Tem pessoas, amados, que me deram salário durante 1 ano, 2 anos, nunca vi a cara dele. Mora em Santa Catarina. Diga a oração. Já tive em casa, não tinham o que comer. O vizinho veio bater a porta num condomínio onde a maioria das pessoas tem dinheiro. Não tem como a pessoa desconfiar que eu não tinha que comer. Bateu a porta, disse: vizinho, trouxe isso para você. Diga comigo oração. Você está entendendo o mistério? Deus está te chamando para a oração. Deus está te chamando para a madrugada. Deus está te chamando no monte. Deus está te chamando de joelho. É tempo de oração, porque você vai gerar milagres nesse ano de 2026. O Senhor Jesus, ele enfatiza que a nossa insistência em orar vai fazer a gente experimentar abertura de porta. Tem porta que só se abre com insistência de oração. O crente, ele ora por coisa, amado. Hoje, amanhã desiste. Ora depois da manhã, desiste. Não é que o crente duvida que Deus pode fazer. Ele duvida que Deus pode fazer na vida dele. Ele fala: não, Deus está muito ocupado para me responder. Ele vai me responder, mas daqui a 1 ano. Ele vai me responder daqui a 2 anos. Muitas pessoas estão vivendo a fé, mas não estão vivendo a fé na dimensão da demonstração. Estão vivendo a fé na dimensão da esperança. A Bíblia diz que a fé, ela é demonstração e ela é esperança em Hebreus. A Bíblia diz que Abraão estava vivendo a fé na dimensão da esperança.
Ele creu de esperança contra esperança. Ele estava esperando. Deus chega para Abraão e fala: rapaz, está esperando muito, recebe agora. E a Bíblia diz: Deus lhe imputou por justiça. Sabe o que eu quero falar para você nesse ano? Que Deus está te tirando da dimensão de esperar, está te levando à dimensão da demonstração da fé. Aquela mulher chega para Jesus e diz: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no futuro. Muita gente tem fé, mas tem fé para o futuro, não tem fé para agora. Jesus falou para ele: não te disse? Eu sou a vida e a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se a tua fé te diz sim, Deus não te dirá não. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Eu lembro que eu estava num culto. Eu vi uma criança com síndrome de Down, que não andava, que ficava na cadeira. E no momento de adoração, eu vi o rosto da criança ser transformado. Eu vi a criança que não andava ficar de pé. Eu não sei você, mas eu vi gente ser curada de AIDS. Na minha casa, eu vivi isso. Eu tinha uma das pessoas que ativou o meu ministério, foi uma mulher. Eu acredito no ministério da mulher. Ela orava todas as madrugadas. Durante 3 anos ela dormiu no chão. Disse: Deus, se o Senhor não me curar, eu não subo na cama. 3 anos. Depois de 3 anos, ela vai para a minha igreja, na Nova Cidade de Refúgio. Um profeta está pregando, dá uma palavra de conhecimento. Diz: tem alguém que está na sala que tem AIDS. Deus está me dizendo que está te curando. É para você saber que Deus está te curando, Deus vai te dar um sinal. E quando Deus te dá o sinal, saiba que Ele te curou. Ela cai debaixo do poder de Deus, mas muita gente está caído, ninguém sabe quem é. Ela continua orando no chão. Depois de 1 ano, ela vê na TV: doe sangue. E Deus fala para ela: você não vai doar sangue, não? Ela falou: Senhor, mas com essa doença. E ela entendeu que era o sinal de Deus. Ela vai para o hospital, amado, faz o primeiro exame, ela não acredita. Faz o segundo exame, não acredita. Faz o terceiro exame e disse: não é possível. Totalmente negativa, curada de AIDS. Minha tia, na minha casa, eu vi. Ela me leva para a igreja, ela está testemunhando na igreja, eu estou assustado. Só que com 45 anos, ela que pensava que já não ia casar mais, ela casa. Com 45 anos, ela que não tinha trompas, ela engravida. Uma mulher sem trompas. Hoje em dia eu estou falando para você, ela está dirigindo uma igreja de mais de 200 pessoas nos Estados Unidos. O Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o fim. Eu vim falar para você, a obra que Deus começou na tua vida, Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. Mas há uma necessidade da gente lutar pela nossa porta. Amados, eu não sei você, mas eu não vou parar de bater na porta do avivamento. Eu não vou parar de bater na porta do meu milagre, porque a minha porta é avivamento. Deus me prometeu sinais e prodígios. Eu vou continuar batendo na porta até Deus liberar sinais e prodígios. Eu não vou parar de orar enquanto eu não ver na igreja coluna de fogo andando. Eu não vou parar de orar enquanto eu não ver gente levitando dentro da igreja. Eu não vou parar de orar enquanto eu não ver na igreja Deus manifestando curas e milagres, cegos andando, paralíticos andando. Eu não vou parar de orar enquanto a Globo não vir aqui para a igreja e fazer uma reportagem, porque não vai ter coisa boa para passar na Globo. Vamos falar: vamos lá na igreja do apóstolo Evandro, porque tem milagre, tem cura, tem paralítico andando. Deus vai fazer milagre na segunda, Deus vai fazer milagre na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo. Não vamos precisar fazer campanha para ter milagre, porque a Bíblia diz: por uma porta ele virá, mas por 7 ele fugirá. Na segunda ele fugirá, na terça ele fugirá, na quarta ele fugirá, na quinta ele fugirá, na sexta, no sábado, no domingo ele fugirá. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu vi, gente. Eu vi. No meu quarto em 2011, o pastor conhece o meu testemunho, já contei várias vezes. Quando eu fiz o meu primeiro jejum de 1 ano e 6 meses, eu vi uma cadeira levitar no quarto. Deus me falou: levanta a mão. A cadeira começou a levitar. E Deus me disse: nas tuas reuniões vai ter gente levitando debaixo do poder de Deus. Eu pensava que isso era loucura, sabe, apóstolo? Aí eu cheguei aqui e fui pregar numa igreja. E quando eu contava o testemunho, me contaram que naquela igreja uma irmã levitou na igreja 1 metro do chão, em pleno culto. Não admira se daqui a pouco você vê coluna de fogo aqui nessa igreja.
Porque Deus está liberando um avivamento sobre a terra. A Bíblia diz, e enfatiza, diz: pedi, buscai e batei, e a porta vai se abrir. A Bíblia demonstra que a oração, ela é um remédio que arranca a aflição do coração. Tem muita gente que está triste e deixa de orar. Amados, a oração arranca a aflição. A oração arranca a tristeza. A Bíblia nos mostra no livro de Tiago 5,13 que a oração é um remédio que vai tirar a aflição do nosso coração, que vai tirar a tristeza do nosso coração. O Senhor Jesus afirma que todos nós temos uma porta e que por detrás dessa porta tem uma bênção. Por isso nós devemos guardar a porta com vigilância. Tem portas que a gente ainda não entrou, mas tem porta que Deus já nos deu. A nossa família, os nossos filhos, a tua casa, o teu carro é um bem que Deus te deu. Guarda isso com vigilância. Guarda isso com gratidão. Tenha contentamento no teu coração. Para de murmurar, para de reclamar. A Bíblia diz que os pecados da língua fazem adoecer as paredes de casa. Eu odeio esse carro, eu odeio essa casa, eu odeio essa geladeira. Amado, isso é pecado. Isso é lachorrará. A Bíblia diz que esse pecado é igual ao pecado de homicídio, porque Deus odeia a murmuração. Deus matou o povo de Israel no deserto por causa da murmuração. Deus não gosta de gente que reclama. Por isso no livro de Ezequiel capítulo 37 a Bíblia diz que os ossos secaram no versículo 11, porque costumavam murmurar e a reclamar, dizendo: a nossa esperança acabou, as nossas forças se foi. E Deus falou: profetiza. Sabe por que Deus manda profetizar? Porque a murmuração e a profecia, elas nascem do mesmo sentimento. A murmuração e a profecia, elas nascem do mesmo sentimento, que se chama insatisfação. Você murmura porque está insatisfeito, mas Deus te fala: ou você usa a tua murmuração para ficar insatisfeito, ou você usa a tua murmuração para profetizar. Eu não profetizo porque eu tenho um bom carro, uma boa casa. Eu profetizo porque eu estou insatisfeito, porque eu tomei a decisão de não reclamar e de começar a profetizar. Esses dias eu fui para o monte, amado. Descendo do monte já tinha uma conta para pagar pesada. A gente desce do monte, uma irmã que veio do Maranhão, missionária, vem: Deus está te dando vitória, está colocando teus inimigos debaixo dos teus pés. Já desci, já rodando. Eu não rodo, mas eu rodei. Chego, ligo o carro, amado. O carro, gasolina ruim. Amados, que vergonha, uma fumaça. Aí o irmão que estava no meu carro falou: meu Deus, você é um homem de Deus, como é que isso acontece com você? O ímpio está bem. A gente desce do monte, acontece isso com você, com o carro. Eu olhei para ele e falei: irmão, a Bíblia diz que em todas as ocasiões nós devemos dar graça. Deus me ensinou em 2025 que a gratidão é uma arma espiritual. Satanás fica irritado quando você dá graça. Ele fica nervoso. O mundo das trevas, os demônios lá embaixo, aqueles malditos, desculpa falar isso, eles ficam com raiva quando alguém morre na tua casa, você fala: Deus, obrigado. Eles ficam com raiva quando você tirar do emprego, você fala: Deus, obrigado. Porque a Bíblia diz que isso é comando de Deus, que você esteja dando graça em todas as circunstâncias. Dá graça quando entrou dinheiro. Dá graça quando não entrou dinheiro. Dá graça quando há saúde. Dá graça quando não há saúde. Eu peguei e deixei o irmão na casa dele, deixei outro irmão na casa dele. Cheguei na minha casa, deu vontade de chorar. Passarei, não vou chorar. Obrigado, Senhor. Falei: Senhor, esse carro no sábado vai me levar para Embu das Artes. Esse carro no domingo vai me levar para Sorocaba. Esse carro é uma bênção para mim. Tem me ajudado a pregar o evangelho. Obrigado por esse carro. Eu sei que amanhã o Senhor vai me dar dinheiro e eu vou arrumar o carro. Amados, fui dormir. Acordei de manhã na segunda. Liguei para o mecânico, ele falou: traga o carro. Entro no carro para deixar meu filho na escola. Quando a gente está indo no caminho, meu filho fala: papai, o carro já não está fazendo mais barulho não. Você não vai aplaudir o Senhor Jesus? Santo! É assim, amados. Quando você dá graça, Satanás fica com raiva. E como é que Deus fica? Fica feliz. Deus fala: esse Martinho é lindo. Essa Angélica é mais... Mas como é que pode? A pessoa está passando por isso. Deus fica com vergonha. Fala: se eu não descer, o diabo vai rir da minha cara. Deus fala: tem que descer e fazer uma coisa para esse.
Os santos anjos ficam felizes quando vem uma mulher e um homem que sabe dar graça em todas as circunstâncias. Esteja dando graça. E a Bíblia nos diz que Deus abriu uma porta para você. Você tem que guardar essa porta com vigilância. Amados, quero ir rápido porque o tempo voa. Existe muita gente que está perdendo o milagre por causa da murmuração. Para de reclamar. Comece a agradecer. Agradeça pela vida. Esse final do ano morreu muita gente. Não sei se você percebeu, mas eu vi muita gente morrer. Você está aqui em vida. Mas vale um cachorro vivo que um leão morto. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está em vida, continua crendo. Enquanto você está em vida, não duvide, creia no milagre. Amado, creia em coisas difíceis. Se você vê aquilo que os outros não podem ver, Deus vai procurar por você. Se você enxerga aquilo que o teu pai não pode ver, se você enxerga aquilo que o teu irmão não pode enxergar, se você enxerga aquilo que o irmão da esquerda não enxerga, Deus vai procurar por você. Deus está procurando homens e mulheres que enxergam Deus de uma outra maneira, uma outra ótica. Homens que pensam fora da caixa. Começa a orar por coisas impossíveis. Começa a orar para passar pela parede, amado. Eu oro por coisas doidas assim. Eu estou orando por umas coisas assim loucas. Porque a Bíblia diz: eu vou vos abrir as portas dos céus. Vou vos dar acesso ao meu bom tesouro. Sabe o que eu quero falar para você? Deus tem um depósito no céu. Quando você chega no mercado e você pega lá aquele biscoito, aquela bolachinha, e você pega a última, não pensa que acabou, tá? No depósito tem mais. Olha para o irmão e fala para ele: irmão, no depósito tem mais. Apóstolo, sabe aquelas igrejas que cresceram e começaram com sistema celular? Eles pegaram isso no depósito. No depósito tem mais. Sabe aqueles caras que abriram um modelo de empresa que ninguém nunca tinha feito e prosperaram? Esse modelo veio do céu. No depósito de Deus tem mais. No depósito de Deus tem mais casamento. No depósito de Deus tem mais bebês. No depósito de Deus tem mais bênção, tem cura, tem milagre, tem mais rins, tem novo coração, tem novo pulmão. No depósito de Deus ainda tem milagre. Deus diz: eu vos abrirei as portas do meu depósito para vos dar a chuva no tempo certo, igreja. É no tempo certo. O Senhor Jesus afirma que nós devemos guardar a porta com vigilância. Escuta, Mateus 12, 29. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe todos os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só depois será possível saquear a sua casa? Mateus 24, 43 nos mostra que todo pai, toda mãe de família precisa vigiar para que a porta da sua casa não seja arrombada. Contudo, entender isto: se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. O diabo quer violar a tua residência. O diabo quer acabar com os teus filhos. O diabo quer acabar com o teu casamento, mas essa é a tua porta. Eu vejo muita gente que chega assim e fala: apóstolo, meu casamento acabou. E ela fala que é livramento. Eu falo: não é livramento não. Porque no livro de Provérbios 24 diz: com sabedoria se constrói a casa, com inteligência ela é consolidada, mediante conhecimento suas recâmaras se enchem de riquezas e bens abundantes. Tem muita gente aqui que constrói um casamento, mas não quer ter conhecimento para consolidar o casamento. Nem todo casamento que acaba, você pensa que é o diabo. Não, às vezes é falta de maturidade. Porque a gente não quer se adaptar ao nosso milagre. Tem momentos que a gente precisa se adaptar ao nosso milagre. A minha mulher brasileira, ela não é igual a mim. Precisei me adaptar ao meu milagre. Meu milagre me chama de folgado. Meu milagre me manda lavar a louça. Meu milagre me fala: você vai dormir na sala. Meu milagre me chama de vagabundo. Meu milagre me chama de preguiçoso, mas é o meu milagre. Ou isso só acontece na minha casa, na tua casa não acontece? Está entendendo o que eu estou falando? O teu milagre não é igual a você, mas é o teu milagre.
A Bíblia diz que com a sabedoria se constrói a casa. Mas não basta apenas ter sabedoria. Tem que ter conhecimento para consolidar, compactar o milagre em terra firme. A mulher sábia é aquela que quando não tem dinheiro, está sofrendo, faz bolo de cenoura com cobertura de chocolate e diz para o marido: amanhã vai dar tudo certo. Muita gente está perdendo o milagre porque não quer se adaptar ao milagre. A gente precisa amadurecer. O povo de Israel, amado, eles não queriam amadurecer, não queriam pegar a espada e lutar. Olha o que está acontecendo hoje. É Iraque para lá, é guerra para cá, é Afeganistão. Deus falou que eles tinham que limpar aquele povo, mas eles não queriam pegar a espada e lutar. Amados, se a gente quer viver milagres, precisamos amadurecer. O diabo, ele quer entrar, amados, e violar a nossa casa, roubar o nosso milagre, acabar com a nossa família, acabar com a nossa paz. Estou quase terminando. No livro de Gênesis capítulo 28, a Bíblia diz que Jacó estava desesperado quanto ao seu futuro. E ele faz uma oração perigosa. Ele fala: Deus, se você me abençoar, vou te dar isso, vou te dar isso, vou te dar isso, vou te dar isso. Vou te dar dízimo, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo. Ele dorme à noite. Versículo 12 diz: e teve um sonho, na qual viu uma escada que apoiava a terra. Seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão temível este lugar, certamente não outro, senão Betel, a casa de Deus. Eis que eu encontrei a porta do céu. Fala para o teu irmão: a porta do céu está aqui. O nosso pai Jacó, ele acordou de um sonho. E ele entendeu que ele tinha visto uma porta. E ele viu na porta, ele viu uma escada. E viu o Senhor no topo da escada. E viu o anjo subindo e descendo. E ele entendeu que tudo aquilo que ele precisava estava do outro lado da porta. Existe uma porta e o teu milagre está do outro lado da porta. Assim como nosso pai Jacó, ele entendeu, teve um discernimento, que ele precisava passar por aquela porta. Eu não sei qual é a tua porta, mas Deus colocou uma porta diante de você. Assim como Jacó, você precisa passar por essa porta. No livro de João capítulo 10, pastor Martinho, a Bíblia nos revela quem é essa porta. A porta do teu milagre não é teu emprego. A porta do teu milagre não é teu estudo. A porta do teu milagre não é teus relacionamentos. A porta do teu milagre não é a faculdade que você fez. Eu gosto de dar um testemunho do irmão nosso, que uma vez eu orei por ele e profetizei na vida dele, que Deus ia levantar ele. Uma semana depois da palavra profética, que estava vindo uma promoção. Ele estava sendo promovido para ser o secretário para a área farmacêutica do estado de São Paulo inteiro. Ele me ligou e disse: apóstolo, não dá para aceitar não, é perigoso. Disse: eu sou técnico de enfermagem, de farmácia. Disse: os outros secretários da saúde, secretário para aquilo, todos estudou em Harvard, estudou em Oxford, fala inglês, fala francês. Disse: eu mal falo português. Eu falei para ele: a porta do teu milagre não é teu estudo. A porta do teu milagre não é tua influência. A porta do teu milagre não são os teus amigos. A Bíblia diz no livro de João: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. A porta do teu milagre é o Jesus. A porta da tua cura é Jesus. A porta da tua prosperidade é Jesus. A porta da tua promoção é Jesus. Nunca se esqueça disso. É Jesus que abre a porta. É Jesus que faz o milagre, igreja. A porta do teu milagre é Jesus. Porque Jacó viu uma porta. Estou terminando. E na porta ele viu anjos subindo sobre uma escada. No Novo Testamento, o que Jesus falou? Verdadeiramente vocês verão sobre o Filho do Homem anjos subindo. Significa que a escada que Jacó viu é Jesus. A escada que nos dá acesso ao Pai é Jesus. Anjos subindo e descendo. Jesus é a porta da tua prosperidade. Quem é esta porta? Efésios capítulo 1:3 disse: bendito seja o Deus do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tem uma porta nas regiões celestiais, e essa porta se chama Cristo.
Você precisa passar por essa porta. Quantos estão prontos para passar por essa porta nessa noite? Quantos querem passar pela porta do sobrenatural? Quantos querem passar pelas portas da cura? Quantos querem passar pela porta do milagre? Se coloca em pé, igreja. A Bíblia diz que Jesus pagou um preço. No livro de Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, vamos colocar no telão, vamos ler todo mundo junto para terminar. A Bíblia diz que Jesus pagou um preço. Hebreus 13, no verso de número 12. Eu quero ler com você. A Bíblia diz assim, vamos lá, 1, 2, 3. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Sabe o que significa isso? Jesus sofreu fora da porta para te dar acesso à porta. Jesus sofreu fora da cidade para te dar acesso à cidade. Ele se tornou maldição para que você se tornasse bênção. Ele tomou as suas enfermidades para que você fosse são. Ele tomou os seus pecados para que você fosse santo. Nós não somos santos porque nós não pecamos. Nós somos santos porque todos aqueles que Ele chamou, Ele escolheu, Ele santificou, Ele justificou, Ele glorificou. Ele. Levante as tuas mãos. Eu não sei qual é a porta que você precisa passar nessa noite, mas eu quero que você comece a passar pela porta do teu milagre. Jesus está diante de você nessa noite. Se calhar a porta que você precisa passar é a porta da tua cura. Segura nas mãos dele e passa. Se calhar a porta que você precisa passar é a porta do sobrenatural. Segura nas mãos dele e passa. Nunca se esqueça disso. É Jesus que abre as portas. É Jesus que faz o milagre. É Jesus que cura. É Jesus que liberta. Levante a tua mão, diga comigo, Pai Celestial. Nessa noite eu me arrependo no pó por todas as vezes que eu duvidei do milagre. Nesta noite eu estou arrependido. Perdoa-me, Senhor. Me ajude a passar pelos portais da fé. Me ajude a passar pelos portais do milagre. Me ajude a passar pelos portais da cura. Diga, Senhor Jesus, amado Espírito Santo, me usa com poder para preparar uma grande festa para o meu amado Jesus. Me usa com poder. Unge a minha cabeça com teu óleo. O meu cálice transborda. Feche os teus olhos. Levante as tuas mãos. 1 minuto para você falar com Ele. Esse é o momento mais importante da tua vida até aqui. Esse é o momento mais importante. Você está falando com o Pai Celestial. Você está falando com sinceridade de coração. Você vai pedir para Ele te curar. Você vai pedir para Ele salvar o teu casamento. Você vai pedir para Ele transformar a tua casa. Você vai pedir para Ele mudar as tuas finanças. Você vai pedir para Ele acabar com a escassez na tua vida, para Ele acabar com a pobreza, para Ele acabar com a miséria. Você vai pedir para Ele, porque Ele é um Deus que multiplica pães e peixe. Ele é Deus de milagres. O meu Deus faz milagres. Começa a pedir, começa a pedir, começa a pedir. Levante a tua voz, levante a tua voz. Começa a orar, começa a orar. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Começa a gerar um milagre, começa a gerar um milagre. Começa a gerar um milagre. Gere, gere, gere. A poder no nome de Jesus. Eu tenho 8 minutos ainda. Eu quero usar meus 8 minutos. 2 minutos para você levantar a tua voz e orar. Não precisa cantar. Eu quero que vocês todos comecem a orar. Toda a igreja vai começar a orar. Eu quero que você ore. Se você não sabe como orar, você vai orar em línguas. A Bíblia diz, abre a tua boca e eu encherei. Deus quer te encher nessa noite. Eu quero que você comece a orar. Levante a tua voz agora, comece a orar.
Meus irmãos, vocês começam a orar. Pode orar no microfone. Quero todo mundo orando. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Levante a tua voz, levante a tua voz. Começa a clamar, começa a clamar. Começa a clamar, começa a clamar. Rabasaka, rabasaka, rabababa. Rascatarabarabaxandarabaregai. Rakute icanumbria, icalusa, epreninha, eprenonça, eparadia, eparacazuse. Levante a tua voz, igreja. Começa a orar. Bateria, por favor. Começa a orar, começa a orar. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a orar. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a pedir, pede, pede, pede. Pede um milagre, pede cura, pede milagre, pede cura. Pede milagre, pede cura, pede milagre, pede cura. Oh, rabasta, carabacô, robosta, carababa. Recarabasandarabarebeus. Baterista, por favor. Corabassa, carababa. Robossa, carababa. Orobossa, carababa. Orobossa. Orobossa, andabaraba, corobossa. Começa a orar, começa a orar. Orobossa, carababa, corobossa, carababa. Rocorobossa, andarabarege, recariababa. Robossa, cabababababababa. Ecaiabababababa, sacarababa. Orobossa, carababa. Mude a atmosfera nesse lugar. Robossa, cababa. Ecabababababa. Começa a gerar milagre, começa a gerar. Começa a gerar, gere, 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 gere. Começa a orar, começa a orar. Levante a tua voz, começa a clamar, começa a orar. Rabasaka ba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 . Rekab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 a. Resakarab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 a. Shandabarababababababababa. Korobabababababa. Sandababababababababa. Ekarab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 a. Orobosakarabababababababa. Sandabababababababa. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. O avivamento está nesse lugar. 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 Flua, amado Espírito Santo. Flua, 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 flua. Flua, 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 flua. Flua, Espírito Santo. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Mais da tua glória. Mais do teu poder. Mais da tua unção. Mais da tua graça. Libera dons. Libera dons. Libera poder. Libera graça. Abra portas. Porta de emprego. Porta de negócio. Porta de negócio. Porta de empresa. Libera, 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 libera. Abra a porta da cura. Abra a porta da cura. Abra a porta da cura. O levante as tuas mãos. Só o teclado. Feche os teus olhos. O anjo de Deus vai tocar você agora. Feche os olhos. O poder de Deus está descendo lá atrás. Fique atento, obreiros. Tem gente caindo debaixo do poder lá atrás, aqui desse lado. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Receba, receba. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Receba a unção de Deus. Você que está doente, coloca as mãos onde você tem enfermidade. Você que tem um problema muito grave, coloca a mão no coração. Deus está me mostrando fumaça nesse lugar. The power of the living God. Release and tell that, Father Lord. We give all the praise, we give all the glory, we give all the honor, we worship you, Father. Coloca as mãos. Pai amado, em nome de Jesus. Estou orando agora no nome poderoso de Jesus. Aqui estão as tuas mãos que curam. Aqui estão as tuas mãos que libertam. Aqui estão as tuas mãos que transformam. Coloca as tuas mãos de misericórdia agora, Senhor.
para que se façam sinais, prodígios e maravilhas. Cura aquele que está doente. Cura aquele que está doente. Se eu está tocando alguém que está com problema na tiroide, existe alguém que está com problema na tiroide, é um homem. Com certeza deve ter várias pessoas, eu sei, mas Deus está me mostrando em específico um homem. O poder de Deus está vindo sobre você agora. Espírito Santo, toca essa pessoa. Toca. Câncer, sai agora em nome de Jesus. Toda célula cancerígena seja arrancada do teu corpo agora. Todo problema cardíaco, problemas pulmonares, problemas renais, todo tipo de enfermidade do alto da cabeça aos pés, toda artrose, todo problema nos tendões, nas articulações, na coluna, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C7. O poder de Deus está andando nessa noite. Deus está liberando cura agora. Deus está me dizendo, uma mulher está sendo curada do câncer da mama agora. Agora, essas pessoas vão testemunhar, porque eu estou vendo a fumaça de Deus na casa. Irmã, levante as suas duas mãos. Um obreiro vem para perto dela, olha para mim. Receba o poder de Deus. Receba. Seja curado. Seja curado. Seja curado. Seja curado. Olha para mim, irmã, você crê? Obreira, deixa ela olhar para mim. Você crê? Você foi curado? Você vai testemunhar o nome de Jesus. Senhor, coloca as tuas mãos agora. Que toda dor desça agora em nome de Jesus. Toda doença sai agora. Seja curado agora. Toda dor na coluna, toda dor nos joelhos, nos ombros. Pessoas que não conseguem fechar a mão, não conseguem fazer movimentos, sejam curados agora. Toda a coluna desviada, seja curado agora. Que a virtude curadora do Senhor Jesus Cristo penetre o teu corpo agora. Toda doença desce em nome de Jesus. Igreja, aplaude o Senhor bem forte. Já terminou, mas eu quero ver, tem alguém que está aqui que sentiu alguma dor, alguma coisa passou. Levante as mãos. Levante as mãos. O que é que você estava sentindo? A dor passou. Amém. Amém. Mais alguém? Levante as mãos. Não tenha vergonha. Procure a dor que você está sentindo. Procure agora. Você vai ver que a dor foi embora. Deus está me dizendo que vai ter cura. Tem gente que vai testemunhar nesta campanha. Estou vendo alguém que está sendo curada dos ouvidos. Tinha perdido muita percentagem da sua audição. Deus está te curando nessa noite. Uma mulher foi curada do câncer. Vi alguém que Deus tocou na tiroide. Deus vai operar milagre. Se Deus fizer algo por você nesta semana, não deixe de testemunhar em nome de Jesus. Para terminar, vou terminar mesmo com você, já que você foi tocada pelo poder de Deus. Estou vendo a unção de Deus visitando tua casa. O poder de Deus descendo sobre a tua casa. O Senhor me disse que Ele ouviu as tuas orações. E as tuas orações subiram até os céus do Senhor. O meu Deus, Ele me disse que Ele é o Deus que paga dívidas. Ele é o Deus que coloca ordem. Ele é o Deus que multiplica pães e peixe. O Senhor disse nesse ano de 2020, você estava visitando as tuas finanças e está colocando coisas em ordem, porque estava tirando a tua paz. Não quero entrar em detalhes, mas o Senhor me disse que Ele é o Deus que paga dívidas. Ele é o Deus que consola. E há uma liberação de Deus que está chegando sobre a vossa vida. Estou vendo uma chave de um imóvel.
Estou falando verdade? Deus liberou essa chave. Vem receber aqui, vem. Está sozinha? Teu esposo vem. Você também quer receber? Não, eu tenho que parar, senão o apóstolo nunca mais vai me chamar. Misericórdia. Segura nas mãos dela. O que você quer que Deus faça por você? Estou vendo a chave de uma casa. Deus disse, liberou nessa campanha. O milagre aconteceu. O poder de Deus está visitando o ventre dela. Não somente era essa questão da endometriose, mas muitas das vezes ela sentia como se algo estivesse a caminhar dentro do estômago dela. O inimigo queria provocar algo como se fosse miomas, mas houve o poder de Deus tocando você nessa noite. E o Senhor disse, eu estou cortando o trabalho do inimigo na tua vida. Estou liberando um milagre. E na lista das pessoas que serão abençoadas nesse ano, Deus disse, o teu nome está nessa lista. Eu visito as suas finanças. O Senhor disse, estou quebrando o espírito do meu no vosso casamento. Todo espírito de confusão está caindo por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus me disse, está quebrando uma maldição nessa noite, porque você é de oração. Deus está me dizendo, Deus está quebrando maldição. Deus te levantou na tua família para fazer a diferença. E se você vai ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não somente uma casa, mas estou vendo a chave de um carro que Deus vai colocar. Deus disse, isso é um mimo que Ele está dando por vocês, por tudo aquilo que vocês aguentaram em 2025. Deus disse, o vosso tempo de entrar na colheita chegou. Igreja, aplaude o Senhor bem forte. Não, fica tranquilo. Palavra poderosa, mas nós vamos encerrar agora, dando a oportunidade. Você que chegou aqui afastado de Jesus, você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, dá um passo para Jesus nesta noite. Tem alguém? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Volta para Jesus. Tem alguém? Volta. Nós vamos encerrar o culto agora, então volta. Aceita Jesus agora. Tem alguém? Eu não vou insistir muito. Tem alguém nessa noite que foi tocado pelo poder do Espírito Santo e quer voltar para os caminhos, quer aceitar Jesus? Tem alguém hoje? Eu não vou insistir muito. Tem? Vem. Volta. Volta para a igreja. Volta para os caminhos do Senhor. Tem alguém hoje? Aleluia. Se não tem ninguém, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença. Estenda a sua mão direita. Irmãos, nós temos uma cantina para que está abençoando o projeto dos 12 dias. Se você puder tomar um lanche, abençoar, amém. Deixa eu dar a bênção apostólica amanhã, quarto dia profético, e profetizando sobre o mês de abril. Senhor, muito obrigado por este culto. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Nós recebemos essa palavra poderosa nesta noite e te pedimos que nós possamos viver os milagres, as promessas que foram lançadas neste altar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. E os que creem nesta oração, dá um amém bem alto.